Se preparar para o seu teste de Cambridge ou para um exame internacional pode ser muito diferente se você é um professor ou se você é um aluno, e eu vou te provar. Mas afinal de contas, se a prova é a mesma, os critérios são iguais, o tempo de prova é exatamente o mesmo, o que que muda entre você se preparar como um aluno ou você se preparar como um professor que vai prestar uma prova? E aqui a diferença está simplesmente nos objetivos. Enquanto o seu aluno ou o aluno que vai prestar a prova quer simplesmente o certificado para passar, para mostrar para a empresa ou para a escola onde ele vai estudar que ele tem o certificado, o professor quer algo muito além disso. É a mesma coisa quando você está morrendo de fome. Aí você está tão desesperado de fome que você vai lá e come logo qualquer coisa só para se sustentar naquele momento. Logo depois você está com fome de novo. E aí, o fast food não vai bastar para o professor, você entende? O fast food do idioma não vai ser o suficiente para o professor. Esse professor ele precisa de algo que contenha nutrição, algo que vai sustentar ele durante o período mais longo. Não dá para viver de batata frita e hambúrguer. Ele precisa de um alimento que vá sustentar durante toda a sua carreira. Essa é a grandíssima diferença entre quem presta a prova só por passar, um aluno que precisa provar ali que passou. Para ele tanto faz se ele tirou A, B, C, se ele tirou um ponto a mais ou um ponto a menos, isso aí para ele não faz tanta diferença, contanto que ele tenha o certificado para mostrar para a instituição que ele foi aprovado. Já o professor, só passar não basta. O professor, ele tem, além de tudo, tem aquela questão do ego, né? Nossa, eu sou professor e eu tirei C. Então, isso já não é o suficiente para ele. Não estou dizendo que seja certo ou que seja errado, que seja bom ou que seja ruim, que tirar C seja bom ou que seja ruim, mas o professor geralmente tem uma expectativa mais alta com ele mesmo quando ele vai prestar uma prova. Dificilmente ele presta uma prova e diz assim: "Ah, eu vou prestar só para passar. O mínimo tá bom para mim". A gente sabe que não é assim. Com o professor não é assim. O mínimo nunca tá bom pra gente. A gente sempre quer um pouquinho mais. E é aí que o preparatório também muda. Então eu vou te contar como é que funciona o preparatório para um aluno e como funciona o preparatório para professor. O aluno geralmente vai treinando só para a habilidade que ele precisa. Então ele vai treinando, claro, um pouco de aperfeiçoamento da gramática e a gente trabalha mais as estruturas e habilidades que caem na prova de acordo com o simulado e estratégia da prova para que ele consiga passar. Afinal de contas, esse é o objetivo principal, passar. Então é treinar as estratégias da prova, os mecanismos da prova para poder ser aprovado, para poder ir bem. Basicamente, a abordagem para um aluno é de uma forma muito mais direta, muito mais rápida e muito mais straightforward, porque você vai direto ali no ponto. Se o aluno precisa, ao mesmo tempo, desenvolver outras capacidades linguísticas no meio do processo, é uma coisa que vai acontecer ao mesmo tempo em que ele trabalha com as estratégias para a prova. Mas o foco não é ser super técnico, o foco é simplesmente passar, ter o suficiente para passar na prova. Já com o professor, a pegada é outra, gente. A pegada é outra. É meu aluno sabe como é que é. Sempre dá para esticar um pouquinho mais, sempre dá para ir um pouquinho mais, sempre dá para melhorar um pouquinho esse writing. Se esse writing tá bom, ele vai ficar excelente. Se esse speaking foi muito bom, ele vai ficar incrível. Por quê? Porque o que eu quero e o que eu encorajo dos meus alunos é que eles sempre busquem o próximo passo, sempre busquem o próximo nível. Porque para os teachers, só passar não é o suficiente. Eles querem se destacar. Eles querem passar com excelência. Eles querem um resultado que não seja só um resultado bom, eles querem um resultado incrível. E é isso que eu oriento durante os meus cursos. Por isso que a gente repassa toda a questão gramatical, aprofundando, trazendo aspectos que normalmente não se estuda em cursos regulares. Então, é uma outra visão do idioma, é uma outra visão da gramática, é uma outra visão das estratégias com muito mais profundidade.
E juntamente com isso, como o professor já tem todo o conhecimento da didática, ele sabe como é que se ensina, ele sabe como é que o ser humano aprende e ele sabe nomes mais técnicos. Então, por exemplo, ele sabe o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um present perfect, o que é um present perfect continuous. Eu consigo usar esses nomes e eu consigo dar esses direcionamentos para os professores usando o próprio conhecimento dele como combustível. Então, a gente consegue ser super assertivo nos planos de ação. Sem contar que, como todo professor sabe da importância do homework, dificilmente eles ficam sem fazer, porque eles sabem que é isso que vai fazer toda a diferença no final das contas. O quanto eles se expuseram, o quanto eles tentaram, o quanto eles praticaram entre um encontro e outro. Então eu consigo ser muito mais assertiva e direto ao ponto quando eu estou trabalhando com professores. Porque esse professor não está aqui só para passar. Ele não está se preparando só para tirar uma nota qualquer na prova e pronto, eu tenho o certificado para entregar para minha escola. Ele está se preparando porque é um assunto, é um domínio linguístico que ele precisa ter, porque ele vai usar isso durante toda a sua carreira. Toda semana ele vai entrar em sala de aula e ele vai levar com ele toda a bagagem que ele aprendeu durante o preparatório. Diferentemente do aluno que só quer passar e ele precisa só daquele certificado para mostrar para a empresa e depois ele vai trabalhar com outras coisas, provavelmente nem vai precisar mais tanto assim do conhecimento teórico que ele teve, ele vai precisar muito mais é da prática. O professor não, ele vai precisar tanto da prática quanto da teoria para sustentar a própria carreira. E é claro que isso, como consequência, vai aumentar demais a autoridade e a segurança que ele tem em sala de aula. Então, nem se compara os benefícios, mas também as responsabilidades que um professor tem em sala de aula com aquelas que são que um aluno normal que está se preparando para o teste. E por isso vale a gente pensar como o aluno que está se preparando, como aquela pessoa que assim está morrendo de fome e come Cheetos e tá bom, e o professor como maratonista. Se ele comer um pacote de Cheetos e for correr, ele desmaia no meio do caminho. Agora conta pra mim, você tá mais para aluno ou mais para professor na sua preparação? E se você quer dar o próximo passo, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um checklist gratuito para te ajudar a montar o seu plano de estudos nutritivo para se preparar para o seu teste de Cambridge. Se esse vídeo te ajudou, já deixa aqui um joinha e te vejo no próximo. Bye bye!